Primeiro, agradecer a oportunidade da gente poder estar aqui fazendo essa mediação. Meu nome é Luiz Bandarino, eu sou hoje o diretor, estou, né, como diretor de empreendedorismo e startups do Energy Summit Global. É o maior evento do MIT hoje de energia, sustentabilidade, inovação e empreendedorismo. Acontece no Rio de Janeiro. E é muito bom a gente poder assistir aqui a potência do Rio de Janeiro, expressa também outras regiões que não da cidade do Rio. Isso é muito bacana. Tem um dado muito interessante, existem vários itens, né, ligados a reportes mundiais que avaliam como as cidades estão evoluindo em inovação. E esse ano o Rio passou a ser a segunda capital do Brasil em inovação e é uma das top 80 no mundo. Então, isso demonstra essa potência que o Rio de Janeiro tem. A gente estava falando um pouquinho antes do início do painel, o soft power do Carioca, o soft power que a gente, de alguma forma, possui aqui. Fazendo uma introdução muito rápida aqui para a gente poder iniciar essa conversa, né, dentro, né, do painel. A gente vai estar falando, né, daqui do território ao mundo, né, como indústrias da Serra Fluminense estão se preparando para o futuro. E nós temos aqui três, talvez, representantes máximos aqui de indústrias super importantes aqui da região, né? Então a gente vai falar de três indústrias aqui que movimentam o Rio, né? A gente está falando da indústria aeroespacial, com o Júlio aqui, com a Isa, né, falando de têxtil e de moda, né, que é uma indústria fascinante para a gente poder conversar, e com o Ramon aqui falando também em setor industrial e agro, né, que é outra potência que o Brasil tem. Obviamente o Rio está inserido dentro desse contexto. Trazendo alguns números para vocês terem uma ideia ali da importância, né, desse mercado e desses mercados. A gente está falando do setor aeroespacial, algo da ordem de 7 bi de dólares, né, de movimento, principalmente no mercado de peças. Estamos falando aí de um crescimento potencial para 2030, pelo menos de 7% ao ano. Então, mostra aí a potência e como esse mercado vem evoluindo. Quando a gente fala do agro, né, nem se fala, é uma das forças motrizes do Brasil. Olha aqui a fichinha, né, do Brasil. A gente está falando algo da ordem de quase 3 trilhões de reais movimentados quando a gente fala em relação ao valor do PIB, e isso representa algo da ordem de 25% do PIB brasileiro, né? Quão importante é o agro, e especificamente o Rio de Janeiro, a energia, né? Que é outro item também super importante. E quando a gente fala da indústria têxtil, a gente fala, talvez, o Brasil, dentro do contexto têxtil e de moda, como uma das 5 maiores indústrias do mundo e o 4º maior país de consumo, por exemplo, de vestuário, do setor de vestuário. A gente está falando de mais de 50 bilhões de dólares ali movimentados nesse setor, mais de 20 mil empresas circulando, e é muito importante a questão da geração de empregos nesse setor. Então, dentro desse primeiro contexto, vou começar com uma pergunta aqui, que é quase uma pergunta de $1 milhão, né, quando a gente brinca aqui, começar com o Júlio. Como é que você vê, Júlio, aí a gente fala, né, dentro do valor do painel, a gente está falando de como é que a gente pode transformar as nossas vocações locais para um contexto global. E principalmente quando a gente está falando de várias pressões, né, que hoje o mundo traz para dentro de cada um desses setores, né? A gente fala no setor aeroespacial de carbonização, a gente fala na moda, de alguma forma você ter um consumo consciente, pensar conscientemente. Quando a gente fala no agro, a gente conseguir de alguma forma ser competitivo mundialmente. Então, se você puder falar para a gente qual é a tua visão de como é que a gente transpõe essas competências locais para um panorama global. Tá ligado? Tá. Primeiramente, bom dia a todos aí. Mais uma vez aqui, obrigado pelo convite. É um prazer estar passando essa manhã com todos vocês. Estou achando um pouquinho estranho aqui, porque eu não estou ouvindo minha voz. Eu estou ouvindo minha voz hoje. Mas voltando à sua pergunta, Mandarino, eu acho que... Eu não vou deixar para falar de descarbonização, talvez um pouco mais à frente, que esse é um dos grandes desafios da aviação. Mas apenas contextualizando, né, o cenário que eu enxergo hoje na nossa região, acho que não só na nossa região, mas como o Brasil de uma maneira geral, a gente tem, eu diria que alguns desafios a serem superados, né? Acho que a questão de segurança pública, a questão de infraestruturas, né? Acho que a própria questão da educação, mas ao mesmo tempo eu vejo muitas oportunidades e muitas potencialidades na nossa região. A nossa região é uma região que tem um arranjo produtivo bastante diverso,
A gente tem aqui diversos segmentos econômicos, né? A gente tem o têxtil, a moda, tem o metal mecânico representado por mim e pelo Ramon aqui, o têxtil e a moda pela Isadora, né? A gente tem alimentos e bebidas, moveleiro, né? O próprio setor de tecnologia, né? Que está em franca expansão na nossa cidade, que eu diria que é uma das grandes vocações que nós temos para o futuro, né? Além de falar do turismo, né? De todos os atrativos que a nossa cidade tem. Eu acho que, para que nós possamos inserir toda essa cadeia produtiva no mercado global, acho que a gente primeiro tem que pensar global mesmo. A gente tem que pensar o seguinte: além da nossa região, a gente tem que integrar todo esse ecossistema, entender quais são as potencialidades de cada empresa, quais são as potencialidades de cada um desses segmentos e promover essa integração, né? A gente fazer com que a gente potencialize aquilo que a indústria da moda é forte, que a indústria têxtil é forte, né? Como é que a gente conecta isso com o metal mecânico, como é que a gente conecta isso com o setor de tecnologia. Eu acho que esse é o caminho, promover essa integração desse arranjo produtivo e com um olhar além da nossa região. Eu acho que a nossa região tem um potencial muito grande, né, de caminhar no caminho do comércio exterior, né, nos próximos anos. Bacana, Júlio. Hoje já é isso, né? A GE, ela é essa plataforma mundial, né? Daqui, né? A gente fala, né, daqui da Serra Fluminense para o mundo, né? Esse eu acho que é o grande ponto. E você destacou, eu acho que um item muito importante, que é talvez a gente passar a ter esse pensamento global, né? Esse pensamento global integrado. Isso talvez seja um dos grandes desafios, até dentro do ambiente empreendedor, porque como o mercado brasileiro é muito grande, muitas vezes a startup ou o empreendedor ele pensa muito localmente. É diferente quando você vai para a Coreia do Sul, quando você vai para Israel, por exemplo, que para Portugal, que tem um mercado muito limitado localmente. Então, ele tem que pensar global naturalmente, né? Então, esse eu acho que é um ponto bacana. Seguindo aqui, né? Vamos seguir aqui, vamos mudar um pouquinho o protocolo, tá, Isa? Porque inicialmente a gente fez aqui, depois a gente vai de lá para cá, daqui para lá. Isa, dentro desse contexto que a gente comentou, como é que você vê essas vocações locais da área têxtil com essa visão da competitividade global? Bom dia a todos. Serratec, obrigada pelo convite, Thaís. Muito bom estar aqui com vocês. É uma responsabilidade enorme ter a Werner ao lado da Mostad e da GESELMA, que são duas empresas globais e referências no mundo, né? Não só na nossa região, é um orgulho para a gente, mas tem essa reputação global. Eu concordo muito com o que o Júlio falou. Eu acho que a primeira questão é a gente mudar o mindset para um mindset de como que a gente pode se inserir a nível global. A gente tem realmente um país muito grande, com um consumo interno que demanda, mas a gente tem que ir além disso. O mundo é globalizado e a gente precisa estar inserido nisso, né? A gente percebe como o agro é pop, tech, como o agro já se inseriu na cadeia global. Eu acho que isso é uma referência, é um benchmark muito positivo. E como que a indústria pode fazer para seguir esse caminho de sucesso? A indústria também é tech, a indústria também pode ser muito pop. Eu acho que a gente também tem que entender as fortalezas da indústria nacional. A gente faz excelentes produtos. A gente tem alguns desafios para conseguir inserir esse produto numa cadeia global. Eu acho que a gente entender como um ecossistema colaborativo seria essencial para que juntos a gente consiga unir forças e colocar o Brasil para fora, né? Levar os produtos para fora daqui. O têxtil, o que a gente faz no Brasil em termos têxtil é referência. O Brasil tem uma indústria do algodão fortíssima. A gente precisa agregar valor aos produtos, a gente precisa trabalhar numa marca territorial forte, né? A gente tem sim o soft power, no Rio de Janeiro a gente tem isso ainda mais forte. O way of life do carioca é algo muito bem recebido, é algo que traz valor. Agora a gente precisa se organizar e entender como é que a gente faz disso uma grande fortaleza daqui para fora. Daqui para dentro a gente sabe fazer, né? E eu acho que o brasileiro sabe fazer muito bem, porque os desafios internos que a gente tem nos capacita para estar em qualquer mercado. Mas a gente precisa se organizar e a gente precisa entender que é necessário um ecossistema colaborativo. É um ganha-ganha para todos, né? Eu acho que é um pouco esse caminho. Fantástico, Isa. Acho que dentro
dentro da tua fala, eu acho que esse, né, somando ali, né, com esse pensar global, eu acho que essa mudança de mentalidade, eu acho que talvez seja realmente um grande desafio, né, para que a gente possa colocar e eu acho que essas competências que você colocou, o soft power, eu acho que essa visão da qualidade, né, o Brasil ele é muito inserido dentro do contexto mundial, quando a gente pensa de metodologias, métodos, né, eu acho que está assim, na fronteira. Hoje em dia não deixa a desejar para nenhum país desenvolvido em relação à questão fabril, né? Então, eu acho que esse talvez seja um ponto, principalmente de indústrias e setores ali que exigem uma competitividade global como de vocês. E você, Ramon, se você pudesse falar um pouco dentro do mercado que você está, que é o mercado, vamos dizer, agro, mas o mercado de alguma forma que tem um nicho muito significativo, né, que é o nicho equino, por exemplo. Como é que você vê essa questão de você ter uma fortaleza local com uma visão mundial na Mustad? Primeiramente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado, Serratec, e um prazer estar com os meus amigos aqui nesse painel. Eu vou roubar a fala da Isadora, né? Eu vou seguir com os relatores, mas é bem isso mesmo, sobre mudança de mentalidade, né? A gente já provou que a gente é capaz, e às vezes a gente aqui da Serra não entende isso, que nós somos de fato capazes. A gente tem aqui 3 empresas que, se somarem, vai dar uns 300 anos. São empresas centenárias que estão aqui, já sobreviveram guerra, já sobreviveram crises. E daqui em diante, são mais desafios que nós precisamos enfrentar, né? E a vantagem, né, vamos dizer assim, competitiva, é quando a gente entende que o território, né, ele é muito mais do que empresas isoladas, né? A gente tem visto isso, né? A cada reunião que nós participamos juntos na Fijan, e o Serratec faz isso muito bem, né? Transformar pontos isolados em um ecossistema, e nós precisamos cada vez mais transformar esses ecossistemas, né? Ou nos transformar em ecossistemas para obter vantagem competitiva. Nós vemos aí um grande desafio de combater aí produtos chineses, combater essa competitividade que é muito forte, e isso só se dá quando nós trabalhamos colaborativamente e juntos. Porque aí a gente começa a ter uma colaboração na cadeia logística, na cadeia produtiva, e principalmente na parte do conhecimento, né? O movimento que fortalece qualquer território, qualquer indústria, é o movimento que traz conhecimento para aquele local. E a gente vê isso muito forte, né? Há muito tempo na GE, na Werner, nós também da Mustad tentamos, dentro das nossas possibilidades, motivar isso, porque não adianta também nós só pensarmos, né, em como, e nós fazemos isso muito bem, em como nós saímos daqui para outros lugares, seja do Brasil ou do mundo, mas o que a gente faz localmente para transformar a Serra, transformar Petrópolis em uma potência. E isso se dá pelo conhecimento, né? Trazendo ensino, trazendo know-how para nossa população, nossos colaboradores, e isso faz com que a gente se transforme mais competitivo, mais ágil naquilo que a gente faz. Perfeito, legal, Ramon. Eu ouvindo esse primeiro bloco das falas, né? O Ramon trouxe ali um item muito legal. Eu lembrei, né, de uma frase muito bacana ali no centro do Rio. A gente vê ela desenhada, né, em vários locais, que a gentileza gera gentileza.
E no caso do ecossistema de inovação, colaboração gera confiança e confiança gera colaboração. Eu acho que esse ponto, né, que o Ramon colocou, ele é um ponto muito interessante, né, de como é que a gente consegue construir esse panorama de confiança. Eu acho que vocês conseguem fazer isso muito bem aqui, dentro da Serra, né? A gente teve a oportunidade aqui de ver que são pessoas, não só, obviamente, cada um nos seus setores, mas são pessoas que têm um ideal conjunto, né, de poder promover o desenvolvimento local, né? Então, eu acho que isso é super importante com essa visão global, que é exatamente o ponto que a gente está colocando. E uma coisa que na minha vida acontece, e eu acho que o Ramon tocou muito bem, que é a questão do conhecimento e conexão. Eu acho que esse talvez seja a saída para boa parte das sinucas de bico que a gente vive no nosso dia a dia, é conhecimento e conexão. Quando a gente consegue, normalmente isso funciona na minha vida sempre, né? Quando eu estava com uma situação muito delicada para resolver, ou eu buscava conhecimento, ou eu buscava alguém que pudesse me ajudar, né? É mais ou menos isso. Então, eu acho que esse é o grande ponto, né, do que a gente vem conversando aqui dentro dessa primeira visão. Acho que a união ali, ele é o fator primordial para a gente poder começar a pensar em escalar essas vocações locais para uma vocação global. E aí eu vou começar aqui um pouco, né, seguindo aqui, eu vou começar, também vou mudar um pouquinho, vou Ramon para cá, para a gente fazer daqui para lá, de lá para cá. Ramon, eu queria iniciar aqui esse bloco específico, né, se você pudesse trazer um pouquinho para falar para a gente... a gente está falando daqui da Serra como um polo industrial muito importante, né? Ele é um polo industrial que, de alguma forma, transforma uma expertise específica com uma visão global. Como é que você vê essa questão do impacto da tecnologia e da manufatura avançada no teu setor e como, vamos dizer, Petrópolis vem se posicionando quanto a isso? Então, eu acredito num ponto, né? A Serra, ela tem algo que poucos lugares do mundo têm. Eu vou contextualizar o que eu quero dizer, né? Quando eu era criança, a gente ouvia um avião, né, passando. Não sei se seus filhos também fazem isso. A minha filha faz. Ela corre logo na janela para ver o avião ou o helicóptero. E as turbinas, a maioria das turbinas desses aviões está aqui. Ela sai e vê o vestuário na rua e a Verne, ela tem a mãozinha dela ali. Eu não posso falar que as ferraduras estão aí na rua, embora alguns precisem, mas não é verdade, não é verdade, né? Mas a gente tem aqui em Petrópolis e algo... Eu sou petropolitano, né? Sou nascido e criado aqui em Petrópolis, sou lá do Alto da Serra, né? Terra do Russo. A gente não tem ideia, né, que a maior fábrica de ferraduras do mundo ela está aqui em Petrópolis. Então a gente faz ferradura para o mundo inteiro, né? Boa parte fica na América Latina, mas a gente exporta também para a Ásia Pacífico, para ali para a África, para alguns lugares agora já da Europa. Então a gente está fechando esse ano aí com 17 milhões de ferraduras. É cavalo pra caramba. E o grande ponto, né, que a gente acaba se esquecendo é que isso tudo é dentro do nosso ambiente, né, da nossa região serrana. E aí você me pergunta, né, como é que a gente se posiciona, né, como um polo de tecnologia. Eu acredito que um ponto que a gente tem trabalhado bem forte, que antes de tecnologia, a gente precisa trabalhar, né, e a gente tem feito isso, nós não estamos lá ainda, né, a gente está num processo, né, falando da Mustad, de transformação tecnológica. Nós já temos aí algumas linhas que fazem ferraduras que são totalmente robotizadas. Quem quiser conhecer, fica à vontade de mandar uma mensagem para a gente mostra, a gente faz um tour. Mas antes de ter essa tecnologia implantada, a gente tem trabalhado primeiro em padronização e melhoria de processos. Porque não adianta nada eu automatizar um processo ruim. Eu só vou potencializar aquilo que a gente faz de errado. Então, um ponto que a gente precisa sempre ter em mente é que antes da tecnologia, antes da padronização,
ou melhor, antes da tecnologia, antes da digitalização, a gente precisa de padronização. A gente precisa trazer, né, um como fazer, né, um passo a passo, porque a partir do momento que a gente padroniza algo que é ruim, né, ou melhora algo que é ruim, antes de se perguntar por que aquilo está existindo, a gente traz problemas para o nosso setor de uma forma geral. E depois a tecnologia ela não é um fim, ela é um meio. Ela tem que transformar o nosso ambiente sendo uma alavanca, né? A gente estava falando, né, um pouco antes, que a gente tem avançado em digitalização, a gente tem avançado em automação, robótica industrial, mas isso é por meio das pessoas, né? Existem muitos... Nosso ativo principal são as pessoas, esse é o grande ponto. E a tecnologia ela vai ser essa alavanca que, através das pessoas, a gente vai fazer com que o nosso negócio seja competitivo de forma global, seja competitivo a nível Brasil. E isso só acontece quando a gente trabalha de forma colaborativa, né? Esse é o grande ponto. A gente começa a se tornar, né, um ecossistema quando a gente começa a conectar pessoas em torno de tecnologia, em torno de manufatura, em torno de soluções, né? E é isso que a gente tem tentado, né? A gente tem o conhecimento, por exemplo, lá de como fazer ferradura, e ferradura não é tudo igual. A gente tem patas de cavalos diferentes, às vezes a gente tem pessoas mirabolantes que inventam que pata 1, pata 2, é igual o nosso pezinho, né? O pé é diferente. E esse é o nosso know-how, como fazer ferradura. Agora, quando a gente fala em como automatizar, como fazer outras coisas, esse não é o nosso know-how. E para que a gente possa automatizar, para a gente possa trazer tecnologia, a gente precisa de vocês. A gente precisa desse ecossistema de tecnologia. E o ponto forte, que eu acredito que é o ponto forte dessa história, é que, por exemplo, a Mustad, né, ela nasceu como Matheus, e nasceu aqui, em Petrópolis. Então, não é como nós vamos, né, trazer o mundo para cá, é como daqui nós vamos levar tecnologia para o mundo, daqui nós vamos levar a história para o mundo, né? A gente está transformando a Serra de uma forma geral, né? Não porque a gente é a maior fábrica do mundo, mas sim porque a gente nasceu aqui. Esse é o grande ponto. E quando a gente tem noção dessa identidade, a gente começa a alavancar o nosso negócio. Esse eu acho que é o grande segredo que a gente tem colocado em prática, ou tentado colocar em prática, trazendo esse grau de pertencimento para o nosso time, para que a gente possa avançar. Bacana, Ramon. Dentro disso, eu acho que pega um bom gancho para o próximo bloco aqui, com a Isa, né, que é essa questão da importância da tecnologia e das parcerias, né? Eu acho que é bem dentro, né, da fala do Ramon, a importância, né, de você conectar a inovação, tecnologia e as parcerias para que você viabilize essa questão. Eu vou pedir aqui para o Michel e para o Bruno deixar aqui e trazer o vídeo da Verne aqui, que é um vídeo rapidinho de 1 minutinho, para contextualizar a Verne, porque eu acho que é muito importante a gente também tangibilizar aqui para o público como né, como funciona, para a gente poder entrar na pergunta específica. Solta o vídeo, por favor, pessoal. Com 121 anos de história, a Werner Tecidos é sinônimo de tradição e qualidade. A fábrica é o coração de um processo que une inovação, qualidade e responsabilidade em cada etapa da produção. Nossa história é construída pelo trabalho dos nossos colaboradores, que com conhecimento técnico, dedicação e trabalho em equipe, transformam fios em tecidos que inspiram marcas e coleções. Da criação ao acabamento, cada tecido carrega o selo de qualidade Werner, resultado de um trabalho pautado pela experiência, tecnologia e compromisso com o futuro. Em meio à natureza, mantemos um compromisso constante com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente.
Cada detalhe é pensado para garantir eficiência, desempenho e excelência nos resultados. Werner Tecidos, a beleza não está apenas no que fazemos, mas principalmente em como fazemos. Bacana. Olha, essa frase é uma frase potente, hein? Dentro dessa frase, né, que é como a gente, na verdade, faz, que talvez seja o grande item, né? Como é que hoje, dentro dessas pressões globais da cadeia da moda que a gente vem acompanhando com novos materiais, a necessidade de inovação, toda essa questão da digitalização, circularidade, como é que você vê, canais digitais, né? Como é que você vê isso hoje, Isa? Como é que a Werner está trabalhando isso? Como é que você poderia falar aqui para o nosso público desses grandes insights que você tem? Eu pedi para passar o filme porque as pessoas passam em frente a Werner no Bingen e não tem ideia do que tem ali da nossa portaria para frente, né? Eu acho que é importante mostrar. Eu acho que quando a gente vê o que é feito, a gente consegue entender melhor. Lá na Werner a gente tem 3 pilares que nos guiam todos os dias. A sustentabilidade, pesquisa, desenvolvimento, inovação e as pessoas. Como o Ramon falou, o nosso principal ativo é quem está lá, quem está produzindo, né? Então, isso é um valor muito grande para a Werner. O nosso funcionário mais antigo tem 49 anos de casa, é uma empresa com 121 anos. E como é que você passa para as pessoas que, apesar de tanta tradição, tanto conhecimento, a gente é dinâmico, a gente é moderno, a gente é tech. É uma responsabilidade, né? A gente não está parado no tempo. Então, sob o ponto de vista da sustentabilidade, a gente entende o nosso compromisso, a nossa responsabilidade, estando na cadeia têxtil. O têxtil é trazido como um dos grandes vilões do mundo na questão climática, mas ele está trabalhando fortemente nas soluções e já tem muitos avanços, né? Então, eu acho que toda a cadeia têxtil pode ser um líder aí importante nessa agenda. Lá na fábrica a gente tem esse valor desde sempre. A Werner foi a primeira empresa do estado do Rio de Janeiro a ter uma estação de tratamento de efluente completa, com recursos próprios. Então isso já faz parte da nossa história, isso já está intrínseco no que a gente faz. A gente entende de uma maneira muito forte assim, o nosso papel. A gente, por exemplo, a gente participa muito da Firjan, mas a gente participa também da ABIT, que é a Associação Brasileira das Indústrias Têxteis e de Confecção, que tem uma agenda forte em Brasília. E dentro da ABIT, a Werner está no Comitê de Sustentabilidade, quando a gente se reúne uma vez por mês para falar dos assuntos, para trocar muitas experiências, porque eu acho que a troca de experiências e de soluções entre as empresas é fundamental. A gente é signatário do Pacto pela Descarbonização. Isso significa que a gente tem que inventariar a emissão dos gases e trabalhar para mitigar e para melhorar. A Werner é uma empresa que 100% da sua energia é de fonte renovável. Então, assim, a gente tem... São muitas ações que estão intrínsecas aos nossos processos, né, do ponto de vista de sustentabilidade. Do ponto de vista da tecnologia e de inovação, a gente entende que a inovação é essencial para que a gente produza melhor, para que a gente produza de forma mais sustentável, e a gente vem embarcando tecnologia, inovação em nossos processos de forma permanente, né? Então, a gente tem programas permanentes de eficiência energética, a gente tem uma parceria com uma startup, com a Quadflor, tem até uma amiga aqui da Quadflor aqui, que está na Werner já há alguns anos, e uma das coisas que a gente está fazendo hoje é colocando a internet das coisas nos teares, para que o gerente da produção possa ver em tempo real tudo o que está acontecendo, tomar as decisões, ser muito ágil, ser muito rápido. Outra coisa que a gente está fazendo, que eu acho super bacana, a gente está imprimindo peças de reposição em 3D, impressora 3D, isso em parceria com um estudante de engenharia da UFRJ, que desenha as peças para a gente. E a gente está preparando o ambiente da nossa tinturaria para incorporar a inteligência artificial nas receitas ano que vem, para ganhar produtividade e qualidade. Né? Então, isso sem falar nas pessoas. Como eu falei, é nosso maior ativo, então a gente desenvolve competências, a gente leva muito conhecimento, a gente estimula essa busca por conhecimento.
Então, é uma empresa muito tradicional, num segmento tradicional, mas é uma empresa muito preocupada com o que faz, como faz e com quem faz. A gente tem um mote na Werner e todo dia eu falo para o meu pessoal: hoje eu quero ser melhor que ontem, mas amanhã eu quero ser melhor que hoje. É um processo permanente de melhoria, de incorporação de tecnologia, de inovação, desenvolvimento de competência, esse olhar intrínseco para a sustentabilidade. Para mim não é uma agenda. Não é uma agenda. É absolutamente necessário, tem que fazer parte do dia a dia de todos nós, né? Então, assim, é uma empresa muito dinâmica e muito comprometida. E, por fim, isso nos permite entregar um tecido de altíssima qualidade, porque a gente se preocupa muito com a matéria-prima que a gente usa, que são certificadas, são de fornecedores que a gente conhece. Então, é um pouco esse panorama geral, né? Se deixar eu falar sobre Werner, eu fico 3 dias, então eu tenho que parar. Vai ser quase uma rave, né, Elisa? Vai ser uma rave aqui. Porque é um orgulho, porque eu nasci dentro daquela empresa. Fantástico, né? fantástico. Então, isso. assim, eu sou a 3ª geração, primeira mulher, eu nasci na empresa. Então, a Werner corre no meu sangue. É uma paixão. Não, fantástico. Eu dentro tanto da tua fala quanto do Ramon, e eu acho que puxa muito agora a fala do Júlio, né, para a gente poder fechar esse segundo bloco. Eu acho que quando a gente, né, o Ramon falou mais de 300 anos aí, ou talvez de vida, de história, né, talvez em cada um desses setores, quando a gente soma, né, EGE então, né, nem se fala, né, a gente está falando de Thomas Edison, né, imagina, né, estamos falando do fundador ali, é um negócio impressionante. Mas a gente está falando, eu acho que o que permeia isso é adaptabilidade, né? Porque, na verdade, inovação é adaptabilidade, né? Então, quando a gente consegue colocar essa perspectiva, né, de adaptabilidade, eu acho que o brasileiro ele tem esse soft power fantástico, né, que é conseguir se adaptar a diversidades, a situações que em nenhum outro lugar do mundo você acha que tem, né? É mais ou menos isso. E aí eu acho que vem a minha pergunta para você, Júlio, dentro do contexto da aviação. A gente falou um pouco da digitalização bem forte, né? Você comentou bastante sobre isso. E no setor de energia, hoje a gente coloca 5 drivers principais de mudança que o setor de energia está passando e o setor aeroespacial ele tem ali um componente energético bastante importante dentro do contexto geral, que é o 5Ds, né, que a gente hoje fala, né? É o D da descarbonização, que a gente falou bastante aqui dentro de outras indústrias. Na verdade, esse D ele se adapta também a várias outras indústrias que não só a indústria de energia. O D de digitalização. Então, a gente tem o primeiro, descarbonização, digitalização, descentralização. Então, a gente vê a descentralização das cadeias produtivas. A gente falou ali, você falou de manufatura aditiva, né? Antes você, de alguma forma, tinha uma fábrica produzindo peça, hoje você pode imprimir dentro da tua área, né? Dentro dessa questão. Um D de democratização. Então, não adianta você fazer todo esse esforço se as pessoas não têm acesso a moda, não tem acesso a um produto de qualidade, não tem acesso a energia, né, de qualidade, por exemplo, né, em um transporte de qualidade. E, por último, a diversificação. Né, eu acho que esse é o último D ali que permeia isso. Essa solução, né, que a gente coloca como um todo, ela passa por... Não é uma bala de prata que vai resolver o problema, são várias ações que, de alguma forma, a gente vai fazer isso. E aí, dentro do contexto dessa indústria, né, que está... bem ali, eu diria, bem nesse parâmetro, como é que você vê essas mudanças globais e como é que a GE está se posicionando quanto a isso, a GE Aeroespacial? Eu não vou falar somente da GE, mas pegar um gancho no seu primeiro D aí, que hoje é o maior desafio da indústria aeroespacial, que é a questão da descarbonização. A indústria de aviação no mundo hoje, ela responde por 3% das emissões mundiais. Né? E a gente tem um compromisso, né, que foi firmado agora em 2021, pela IATA, que é uma Associação Internacional de Transporte Aéreos, né, que reúne todas as linhas aéreas do mundo, não somente as linhas aéreas do mundo, mas empresas como a GE, né, fabricantes, né, e reparadores como a GE e outras empresas similares, para que a gente atinja as emissões até 2050. Né? Seria net zero até 2050. Zero até 2050. Esse é o grande desafio da aviação.
E se a gente levar em consideração que, poxa, a gente precisa correr muito com isso, né? Porque se a gente levar em consideração que, poxa, uma turbina, eu vou falar turbina, eu costumo falar motor, mas vou falar turbina, que acho que é um termo mais democrático no último tempo. Uma turbina demora mais ou menos em torno de 10 anos para ser desenvolvida, ser certificada. Depois de 10 anos dela ser certificada, ela vai ficar mais de 10, 20 anos sendo fabricadas. Depois da última ser fabricada, ela vai ficar mais 20, 30 anos em funcionamento. Então, aí dá a ideia do quão rápido, né, o segmento de aviação, o segmento aeroespacial precisa ser. Né? O motor que está sendo desenvolvido hoje, ele vai voar ainda, mas vai ficar ainda voando... Quase 50 anos. Mais 50 anos, 50, 60 anos. Né? E existem algumas iniciativas, né, que estão sendo feitas hoje, né, que vão fazer com que a gente viabilize esse target, né, de chegar a zero emissões até 2050. Acho que o principal deles é a questão dos combustíveis sustentáveis, né, que é o SAF, né, que é um combustível, né, feito não à base de combustíveis fósseis, né, que a gente já está... os motores hoje, né, as turbinas hoje já estão adaptadas para a utilização disso. Acho que aqui no Brasil a gente ainda precisa avançar bastante, né, porque a gente precisa aumentar a cadeia de produção. Né, recentemente a Reduc começou a refinar e fabricar, né, o SAF, mas a gente ainda precisa ganhar escala para que a gente tenha aí os milhões de litros de combustível que a gente consome todos os anos ainda, e todos esses motores, né, todas essas turbinas funcionando com combustível, um combustível sustentável. Né? Isso aí vai resolver aí em torno de 60% do problema. Mas aí, mais uns 20% do problema aí a gente vai resolver com medidas de contrapartida para a descarbonização. Mais uns 15% do problema a gente vai resolver aí através melhorando, através de tecnologia e inovação, né? Melhorando as aeronaves, melhorando os motores. Né? Nesse ponto, a supercomputação, ela vai ser fundamental para isso, ela tem sido fundamental para isso, para que a gente consiga fazer, né, motores mais eficientes, motores que tenham uma aerodinâmica melhor e que propiciem, consequentemente, um menor consumo de combustível. Né? A supercomputação tem sido tremendamente utilizada, né, para a melhoria dos motores e das aeronaves. E uma parcela pequena ainda vai ser obtida através da melhoria do sistema mesmo de controle de voo, otimização dos voos. Né? E aí, nessa hora, aí, a inteligência artificial ela vai ser fundamental. Até que a gente possa, acho que no futuro, a gente possa migrar para motores com combustíveis mais sustentáveis, mais ecologicamente adequados, né, como o hidrogênio, né, e num passo mais à frente, né, os motores elétricos. Né? Acho que o primeiro passo seria o motor híbrido, mas mais à frente os motores elétricos. Né? Mas aí é um desafio um pouquinho maior, porque as baterias ainda estão muito grandes. Exatamente, né? Você falou, eu quase dei pirueta aqui para trás, né? Porque esse é um assunto que eu acompanho bastante ali, muito bacana pro pessoal, né? O SAF, né, que o Júlio falou, é o Sustainable Aviation Fuel, que é o combustível, né, sustentável de aviação, que normalmente é um combustível que vem de uma fonte renovável, que normalmente você consegue substituir o querosene de aviação por esse combustível, né? Muitas vezes vem de um processo produtivo de uma planta, normalmente, né? Normalmente é dessa forma que a gente produz. O pessoal vai falar, né, estamos acabando o nosso painel aqui. Pessoal, né? Aí, estamos acabando o nosso painel. Mas antes da gente acabar nosso painel, eu queria fazer um desafio aqui, porque é um desafio, tá? Para essa galera aqui que está falando aqui, né, que fala muito bem, né, que traz grande conteúdo, eu tenho certeza. Eu sofistiquei, eu brinco com a minha ignorância. Sempre quando eu sento aqui num fórum desse, eu aprendo demais, né? E tenho certeza que a plateia também aprendeu. E aí eu vou começar... Ramon, Júlio, e fechar com a Isa, se a gente fizesse num tweet, né? Se fosse lá, dar um tweet ali,
Se a gente pudesse falar uma visão ali de 2030, se a gente falou bastante aqui de 2030, né, como talvez um marco importante desse processo. Se você pudesse resumir uma frase, qual é o futuro da Serra Fluminense, quando a gente fala de inovação, tecnologia, o que a gente está discutindo aqui, obviamente, dentro desse fórum aqui do Tech Summit. O que você poderia trazer para a gente, uma frase? Eu colocaria, né, se tivesse uma hashtag, seria a hashtag liderança, né, porque quando a gente entende, né? Quando o território entende o seu potencial, ele não segue, ele lidera, né? Então, acho que a gente precisa... Nós falamos muito sobre mudança de mindset, né? Mudando o mindset, a gente começa a liderar. Bacana. Júlio, se você pudesse trazer num tweet aí, ou eu gostei da hashtag, hein? Essa hashtag aí vai pegar, hein? Diga lá, Julinho. Eu sou mais velho aqui, acho que eu estou meio desatualizado. Vou no tradicional mesmo, né? Mas eu acho que eu vejo um processo de evolução muito grande aqui na Serra, né? Não só no setor industrial, na indústria de chaminé, mas acho que principalmente na área de tecnologia, né? Esse movimento que a Serratec tem feito, né? E juntamente com todas as empresas associadas a esse parque tecnológico, poxa, ele é de fundamental importância para o futuro dessa região. Eu não tenho dúvida que tecnologia é uma das principais vocações e a vocação a ser mais bem explorada, mais cuidada por cada um de nós, independentemente se você trabalha no setor de tecnologia ou não, como eu não estou ali indiretamente, né, nesse setor. Então, acho que para 2030, né, o que eu vejo, a continuidade desse movimento, mas o que eu vejo, uma palavra aí, a hashtag, aí, que depois eu vou procurar saber o que é hashtag, né? Acho que é o seguinte... Chamavam de tralha. Na nossa época chamavam de tralha, tá certo? Isso aí. É integração, é trabalho com foco no coletivo, é trabalho no foco do interesse coletivo. É buscar tecnologia, inovação para a gente ter sustentabilidade, para a gente ter desenvolvimento social para a nossa sociedade. É isso aí, é integração. Bacana, ó, hashtag liderança, coletividade. Diga lá, Isa, fechando ali o teu tweet. Falar, né? Não, pô, com certeza tem muito para falar. Pô. Mas eu acho liderança, tecnologia e inovação, e eu acho exatamente isso, ecossistema colaborativo. Eu acho que a gente pensar enquanto sociedade e crescer juntos. Não é somos todos. Eu acho que é isso, hashtag somos todos. Bacana, legal, pessoal. Muito obrigado. Mais uma vez, agradecer a oportunidade. Salva de palmas aqui para essa mesa aqui, para esse painel fantástico. Muito obrigado, galera. E vamos seguir, porque hoje o dia está recheado de emoções aí. Muito obrigado.